No Fala Consultor, aqui comigo, Trabulio Júnior, que vem desenvolvendo estratégias nas empresas para medir indicadores de produtividade e qualidade. É sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui no nosso Fala Consultor. Obrigada, Trabulio, por estar aqui conosco e é um prazer receber você. Obrigado, é uma alegria estar aqui com você. Então, Trabulio, vamos primeiro explicar o que é uma gestão baseada em indicadores. É uma gestão baseada em resultados. O que a gente quer, o foco central da empresa, é ter resultados. Isso que a gente constrói toda uma estratégia para a gente chegar do ponto A para o ponto B, medindo os indicadores finalísticos e medindo os indicadores intermediários para a gente saber se nós estamos indo no caminho correto. Essa gestão de indicadores não é uma gestão muito focada, quero dizer, para um perfil de empresas grandes, que já tem como medir melhor as coisas, ou então, ou a realidade acessível, é uma metodologia acessível para a realidade de muitas empresas pequenas, que é a grande maioria das empresas do nosso país. Isso é acessível? É possível fazer gestão de indicadores com uma pequena empresa? Indicador é cultura. Sim. É você criar uma cultura na sua empresa, onde você tem uma estratégia bem definida, onde você sabe quais são as pessoas que vão contribuir para essa estratégia e como você vai medir a contribuição que elas terão a essa estratégia. É como se você desenhasse uma árvore, cada um iria montando, iria dando os seus resultados e teria o contexto geral. Então, os indicadores, ele mede os resultados. Agora, eles têm que ser bem construídos. Sim. Por quê? Porque senão você tem uma empresa fora de foco, você não tem uma empresa que tem realmente um destino que você quer que ela tenha. Esses indicadores, eles trabalham como indicadores de produtividade, eles trabalham como indicadores de economia da empresa, eles trabalham como indicadores de qualidade, enfim, é um contexto que você vê sua empresa e esse é um painel de bordo que você tem dentro da sua empresa, numa folha A4, que você vai medindo diariamente os resultados dela e que você vai corrigindo elas para que você não tenha surpresas desagradáveis no final. Por exemplo, Inês é morta. Uhum. Quer dizer, então este é o ponto de você montar essa cultura. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode montar essa cultura. E qual é o importante disso? A gente foca no resultado. Qualquer coisa que não seja focada no resultado não é importante. Importante quais são os resultados e quem está contribuindo para isso. Eu sempre digo o seguinte: eu não quero ver o tanto de esforço que você fez. Eu quero ver o resultado que você fez. Uhum. Esse que é o ponto, quer dizer, a gente não quer sentir as dores do parto, a gente quer ver a criança. Interessante. Isso é cultural também, não é, Trabulio? Se você olhar bem para dentro das empresas, o que a gente vê, por exemplo, o próprio trabalhador, o colaborador de uma empresa. Essa cultura de trabalhar para os resultados, de poder implementar, de agregar valor àquilo que ele está fazendo, àquilo que ele está envolvido, isso é uma cultura que começou a se desenvolver de um tempo para cá, porque até então a ideia do trabalho era você chegar, cumprir a sua carga horária e voltar. Não tinha essa questão de valorizar a entrega dele, né? Então, essa mudança de cultura é algo que é bastante, digamos, que gera conflitos. Como é que você vê isso dentro das empresas? Olha, Ana, assim, é importante dizer que essa cultura, ela é uma cultura relativamente nova no Brasil, mas é uma cultura americana muito tradicional. Se você for analisar, nós temos, por exemplo, pega um restaurante, um pequeno restaurante. Quantos garçons precisam de um restaurante para atender bem aqui no Brasil? Quantos garçons precisam de um restaurante para atender bem nos Estados Unidos? Lá é uma quantidade bem menor. Por quê? Porque eles têm mais eficiência. Eles são medidos pelos resultados. Esse que é o ponto. E o resultado, ele é um contexto disso, desde o modelo de atendimento, o ticket, enfim, é todo um contexto. Tem um sistema todo envolvido. É um sistema envolvido, que isso tem que ser trabalhado dentro das empresas. Então, no setor, por exemplo, comercial, que é um setor que muita gente tem preocupação, porque é o coração da empresa de dar resultado, Sim. de dar... É um setor que a gente tem os indicadores que mede a performance de cada uma das pessoas, desde quantas visitas foram feitas. Uma pequena empresa, vamos imaginar uma loja, né? Vamos. Imaginando uma loja pequena, uma loja de comércio aqui no centro da cidade, que quer trabalhar com indicadores agora. Na área comercial, vamos dar um exemplo. Vamos dar esse exemplo. Essa empresa, ela vende para pessoa jurídica e pessoa física. Certo.
como está estruturado a sua venda para a pessoa jurídica. Quem vai visitar as empresas, quem vai ligar, quantas ligações foram feitas, quantos orçamentos foram feitos, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, assim, aí essa empresa atingiu um resultado pequeno. Então, o que ela tem que fazer para atingir o resultado grande? Aí a gente chama de FCA, fato, causa e ação. Vamos analisar se foram visitas que foram poucas, tem que aumentar o número de visitas. Os preços que estão errados, tem que ajustar os preços. Enfim, cada caso é um caso. No caso da pessoa física, como a gente consegue aumentar o ticket para aquele cliente? O ticket médio dessa empresa é de R$50. Como é que a gente transforma ele para R$70? Enfim, então são várias estratégias que vão sendo construídas. É importante dizer, Ana, que no contexto de indicadores usa-se muita criatividade também. Qual é a estratégia da empresa, qual é a inovação da empresa que nós vamos fazer a diferença para os demais que estão naquele mercado. A criatividade, ela promove a inovação, e você, quando está apurando resultados, isso também pode ser um fator que influencia ou não na remuneração do colaborador. Como é que você estabelece, dentro dessas metodologias, essa relação com a remuneração? O que eu digo sempre é o seguinte: o primeiro fato, qual é a estratégia da empresa? Se a estratégia está bem feita. Depois que a gente tem a estratégia, está todo mundo entendendo que essa estratégia, todo mundo está participando desse conhecimento. Depois, quais são os indicadores dessas pessoas para a gente alcançar a estratégia? E aí vem a remuneração. Qual é a remuneração que ela é variável para a gente chegar à estratégia? E aí eu quero lhe dizer o seguinte, por exemplo, eu já cheguei em empresas que produziam e ela tinha indicadores de produção, mas ao mesmo tempo ela não tinha indicador de desperdício. Sim. Então, você termina tendo um resultado bom de produção, mas você tem um resultado muito ruim de desperdício. Quer dizer, o indicador ele tem que ver todos os ângulos do negócio e aí tem que estar linkado uma coisa a outra para atingir os resultados de quê? De lucratividade, que isso que é o sagrado dentro da empresa. Se você imaginar que o colaborador tem que ter foco em resultado, a empresa tem que ter foco em resultado, porque só assim você está trabalhando uma empresa, uma organização como um todo. E isso não pode ser dissociado. Então, que campanha uma empresa pode fazer ao implementar uma gestão por indicadores, para ter esse corpo de colaboradores também com elas? O que ela pode fazer inicialmente, quando ela pensar, quero implementar a partir de agora na minha empresa, trabalhar com indicadores? Ana, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu dei consultoria e o dono da empresa disse o seguinte: um dos meus maiores problemas aqui é fofoca. E aí eu disse o seguinte... Não é privilégio dele não, né? Tem muitas. Vamos dar uma olhada na sua estratégia. Na realidade, ele não tinha uma estratégia bem feita, os colaboradores não participavam e eles não tinham um foco, eles não tinham uma coisa em comum. Então eu disse para ele o seguinte: olha, você quer acabar com a fofoca? Você primeiro o seguinte, o que interessa para você são os resultados, são os indicadores. Aí sim você acaba com a fofoca, porque isso passa a ser mais importante do que a fofoca. E objetivo. E objetivo. Então, você tem que mudar essa cultura e implementar dessa forma. Nós fizemos isso, reformulamos a estratégia, juntamos todo mundo, construímos indicadores com Gemba, como a gente chama, o pessoal que está na operação, construímos indicadores. É importante que as metas sejam construídas, não é uma coisa impositiva, não. É uma construção que todos participam disso e aí, se você colocar essa informação à vista para que eles possam acompanhar diariamente, esse é que é o ideal. E, completando aquilo que nós falamos, aqueles resultados estejam ligados às suas remunerações variáveis. Ótimo, o que a gente estava aqui conversando é sobre indicadores de gestão. Não é uma coisa tão nova, mas é uma tendência, já existe em muitas empresas, mas é uma tendência para todo e qualquer tipo de empresa, para todo tamanho de empresa. E eu ainda digo mais, o profissional autônomo que está sozinho, ele também tem que trabalhar em cima de indicadores de produtividade para a sua carreira, de qualidade, não é isso, Trabuzzo? É isso, ele tem que se enxergar. O que é importante dizer é o seguinte: o indicador, ele é uma máquina que ele mede a sua performance. E aí hoje você diz o seguinte: não, eu fui demitido por causa de fulano, por causa de cicrano. Não, não é verdade.
você está sendo demitido porque você não cumpre seus indicadores, você não dá o resultado para a empresa. Isso é que é o ponto. Ele não estabelece nem a estratégia, né, de ação e depois não consegue medir isso. Então, tudo isso incorre nos erros. Coloca os erros na mão de outras pessoas, onde, na realidade, o erro é dele mesmo, que ele não dá os resultados que espera e que ele construiu junto com a empresa. Muito bem. Então, muito obrigada, Trabula, aqui por ter passado essa informação sobre indicadores. Espero que todo mundo agora tenha entendido que isso é acessível, que a gente pode pensar nisso em qualquer gestão. E até uma próxima vez, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço também. No próximo bloco, nós teremos os quadros Box de Gestão e o Agente-se. A gente se encontra já aqui no Valor Profissional.